Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu já cheguei aqui naquela maior cara de pau, né, com vergonha na cara, de vir dizer que eu tive uma ideia para esse fofoca dos arquétipos, esse nosso quadro tão amado. Que vocês me fazem muitos pedidos de vídeo. E tem muitos que eu atraso demais, porque se eu for fazer um vídeo de cada coisa que vocês pedem, eu vou demorar demais, e já tô demorando, né? Então hoje eu resolvi fazer um compilado de deusas, entidades que as pessoas me pedem para falar sobre, e eu pensei em juntar tudo e falar um pouquinho de cada nesse fofoca dos arquétipos de hoje. O que vocês acham? Eu espero que vocês gostem. Vocês estão vendo que estou com companhia. A companhia está ali quietinha, jogando o joguinho dela, né? Troca essa cor do teclado aí, mozão. Eu falei pra ele, não jogue com o teclado vermelho, porque teclado vermelho, ó, muito bem, gostei. Teclado vermelho deixa as pessoas estressadas. O arquétipo da cor vermelha é estressante. Tem que botar um azulzinho pra trazer a calma. A pessoa vai jogar um jogo desse e vai ficar se estressando, né? Então chega de enrolação e bora pra esse fofoca dos arquétipos. Vem comigo. Então vamos começar com ela, que esse mês pipocou várias pessoas falando, por favor, fala de Hecate. Aí eu fui ver, eu já tinha... Tudo bem, né? Eu nem queria gravar, né? É só... Gente, é 8 da noite, né? É só eu ligar a câmera, é cachorro gritando, é moto passando. Só falta passar os carros do som, né? Mas bora lá. Dia 13 de agosto é o dia que se celebra, é a data escolhida para fazer os cultos a esta deusa chamada Hecate, que eu já tinha anotado faz muito tempo, misericórdia. E aí eu pensei, bom, eu sei que já passou a data, mas eu vou falar sobre ela aqui nesse vídeo, que é o seguinte: Hecate é a deusa das encruzilhadas, da vida e da morte. Ela é uma deusa da mitologia grega, tá? É conhecida por sua imagem tricéfala. O que significa isso? Que ela tem 3 cabeças. Uma é a jovem, a adulta e a anciã, ok? Ela também pode ser, a imagem dela pode ser representada com cães. Os cães também podem ter 3 cabeças. Ela é a portadora das tochas, das adagas e das chaves. É associada à lua e às serpentes. A Hecate, ela é associada com as fases da lua que são visíveis. Então, a lua crescente é a donzela, que representa pureza e conhecimento. A lua cheia é a mãe, que seria então essa adulta, representando poder, proteção e carinho maternal. E a lua minguante é a anciã, que representa então essa sabedoria dessa pessoa mais velha, né? E aí, gente, como que funciona ela como arquétipo? Eu vejo que algumas pessoas pediram, deve ter algumas pessoas que têm então a intenção de utilizar ela desta forma. Quando a gente pensa numa deusa que representa esta mulher, que mostra todas as fases. Hoje é o dia, já tá bom. Coisa de louco aqui. Quando a gente pensa nessa deusa tão poderosa, que é muito conectada com o sagrado feminino, quais são as coisas boas que ela vai trazer, tá? Intuição, transformação, renovação, fortalecimento da autossuficiência, acesso à sabedoria ancestral, fortalecimento do poder pessoal, tá? Então, ela vai trazer todos esses aspectos. Porém, qual que é a questão? Hecate, ela é vista no inconsciente coletivo como uma representação de uma bruxa ou até de um demônio, de uma coisa ligada a coisas ruins. Por que isso? Nós já sabemos, tem diversas deusas que foram demonizadas, porque a imagem da mulher só é aceita se é uma coisa santificada, ou santificada ou ligada à beleza, como é o caso, por exemplo, da Afrodite.
Então, quando existem essas, como Lilith, como Hecate, como algumas outras que nós vamos conversar, quando elas têm alguma coisa que mexe com o destino, com o futuro, com o passado, aí o inconsciente coletivo, a sociedade, a cultura que nós vivemos acaba associando que é uma coisa ruim, que é uma coisa para fazer maldades, e aí acaba que esta deusa então fica vista como uma coisa ruim. E justamente por isso ela pode ter lados sombras muito fortes, tá? Manipulação, controle, obscuridade, mistérios excessivos, ressentimento, raiva, obsessão com poder. Então, tomem muito cuidado aí quem quiser usar esta deusa como um arquétipo, porque ela vai trazer sim um poder muito grande, vai, né? Como eu trouxe, ela é bem ligada a essa coisa do sagrado feminino. Então eu sinto que as mulheres que estão precisando se voltar para si mesmas, olhar para dentro, aprender a ouvir a sua intuição, esse é um arquétipo interessante, porém é um arquétipo difícil, tá? Então saibam que se forem lidar, se forem mexer com isso, pode ser algo complicado. A próxima que me pediram também é grega, é a Ananke. Se eu estou falando corretamente, eu não sei, gente, não me peçam para estar com a pronúncia correta do nome de uma deusa grega, né? Que daí já é demais, né? E não é as deusas gregas que a gente está acostumado, né? A deusa grega que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, a Ananke, ela representa inevitabilidade, destino, força e necessidade. A deusa possuía uma personalidade tão forte e poderosa que conseguiu conquistar tanto o respeito dos mortais quanto dos deuses. Então, olha só, gente, essa deusa Ananke, eu diria que ela é mais forte do que a Hecate no sentido da mulher, tá? Porque aqui eu vou acabar focando muito mais em mulheres por serem deusas, né? Óbvio que homens também podem usar, principalmente quando quiserem estar trazendo um equilíbrio de yin e yang, né? Se estiverem precisando trazer um yin para sua vida. Mas o que eu vejo nessas deusas, tá? E aqui a Ananke, então, mais forte ainda. Ela traz para a pessoa uma questão de aprender que nós não podemos controlar tudo, mas que nós podemos escolher como reagir às circunstâncias que nos cercam. Ela nos ensina que a vida é uma jornada e que cada um de nós tem um propósito específico e um destino que precisa cumprir. Então, essa energia da deusa Ananke lembra a importância de viver com propósito, abraçar a própria individualidade, mas entender que a gente não pode controlar as coisas. Essa semana eu tô em fase de teste de uma mentoria que é para ir para o mercado no ano que vem. E uma das pessoas que está passando pelo teste dessa mentoria, ela estava comentando sobre um relacionamento que ela tem. E ela não quer se desfazer do relacionamento. Olha o que ela queria. Ela queria uma inversão. Ah, sou sempre eu que corro atrás da pessoa. Eu quero que ela corra atrás de mim. Isso não dá, gente. Isso não dá. Porque o que vem do outro, eu não controlo. Eu controlo o que vem de mim. O que vem de mim tá me incomodando, eu correr atrás da pessoa, então o que eu tenho que fazer? Parar de correr atrás da pessoa. Ponto. Eu não posso querer que o outro se modifique pra mim. Ele vai se modificar se isso ressoar com a energia da pessoa. Então a deusa Ananke aqui, ela me traz um quê de pessoas que precisam trabalhar essa parte de sempre estarem querendo mexer no destino. Como se fosse assim, eu que mando, o que eu acho que é bom, as coisas têm que ser do meu jeito. E a vida não acontece assim, porque nós não somos Deus. Então nós não conseguimos controlar o que os outros fazem ou deixam de fazer. Aliás, para quem aí é uma pessoa religiosa ou que acredita e tudo mais, não se diz que nós temos livre-arbítrio?
Então nem Deus interfere na nossa vida, como é que nós vamos interferir na vida dos outros? No destino, nas coisas. Eu sou uma pessoa que na minha vida eu sempre tenho que lidar com essa coisa do querer controlar. Eu sei que eu tenho isso. E é uma coisa, inclusive, que vem de um yang alto na mulher, né? A mulher com esse yang elevado, ela quer controlar, ela quer mandar, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então, quanto mais a gente trabalha esse equilíbrio de yin e yang, e quanto mais a gente enxerga essa questão de as coisas são como tem que ser e não como eu quero que seja, melhor. Então a Ananke, ela vai trabalhar isso nas pessoas. Eu estou falando também que é um arquétipo fácil, maravilhoso, uhul? Não, também é um arquétipo difícil que pode trazer catarse, pode trazer lado sombra. Para quem não viu, eu fiz um vídeo recente, inclusive, explicando a diferença entre eles e explicando como funciona. Então, corram lá para assistir depois. Mas, apesar de gerar, né, essas catarses e tudo mais, ela pode trazer insights muito grandes, tá? Como arquétipo, então, ela busca incentivar a sempre estar atrás da verdade, da sabedoria e encontrar o equilíbrio entre o destino e a liberdade pessoal. Esse aqui, gente, eu não encontrei informações como arquétipo, mas eu vou dizer o que me remeteu, tá? Alguém em um determinado momento falou, ai, fala da deusa Maia. Eu fui procurar quem é a tal da deusa Maia. Eu encontrei duas, mas eu vou falar da grega. Por quê? Porque a pessoa me escreveu o nome da forma da deusa grega, mas tem uma deusa indiana Maia que é com Y. A pessoa escreveu com I, então eu estarei falando da grega. Se era para ser da indiana, perdão, tá? Então, essa Maia, que é uma deusa da mitologia grega, na verdade ela não era uma deusa, ela era uma Pleiade, está falando aqui. Ela era uma das 7 filhas de Atlas e Pleione. Então, o que ela representava, tá? Tanto na origem grega dela, quanto na mitologia romana, porque ela também tem essa transição. Vocês sabem que Roma tem várias histórias bem similares com a Grécia, né? Na mitologia romana, então, a Maia é a deusa da fecundidade e da projeção da energia vital, da primavera, tá? E aí até tá falando que talvez seja uma outra concepção da grega, né? Porque são muito similares. Então, personifica o despertar da natureza na primavera e o renascimento. Vocês sabem o que esse arquétipo me lembra, então, dessa Pleiade chamada Maia? Ela lembra a carta da Imperatriz do Tarô, né? A representação da fecundidade, da primavera, da energia vital, da criatividade. Eu iria preferir usar a Imperatriz do que Maia, porque tem muito pouca coisa falando sobre ela e as características lembram muito uma a outra, mas fica ao critério aí de vocês. Então, só para saberem, esta Maia aqui, que é da cultura grega e romana, ela tem essa representação, então, desse feminino voltado à fecundidade. Tudo isso é muito bom na nossa vida quando a gente está precisando colocar algo no mundo, seja realmente um filho, né? Seja realmente, eu quero ficar grávida, eu quero ter um filho, seja projetos, né? Tudo o que for de colocar no mundo, ter aquele filho. E agora, pessoal, nesse final entra em uma parte que eu não manjo nada. Então, por favor, se vocês forem da Umbanda, do Candomblé, me corrijam se eu falar alguma coisa aqui que não fez sentido, porque realmente eu não sei nada e eu dei uma pesquisada, porque pediram para mim para falar sobre as ciganas e também sobre Oxum. Em primeiro lugar, eu não sei nem se não seria uma falta de respeito, por exemplo, usar elas como arquétipo. Eu não sei falar para vocês se é considerado desrespeito ou não. Se não for considerado algo desrespeitoso, se não tiver problema, ok, então, né? O que eu achei aqui sobre cada uma delas? Então, as ciganas, elas são para serem figuras misteriosas, encantadoras,
trazem uma questão de um véu de sabedoria e intuição, tem conexão com o mundo espiritual e aquela coisa de ler as energias ao seu redor, né? Então, as ciganas, elas têm essa função de contar histórias, transmitir tradições ancestrais através das suas palavras, mestras da comunicação, capazes de cativar e encantar com a sua presença. Isso traz qualidades de eloquência e magnetismo. Então, a cigana, ela vai ter esse dom da fala, da comunicação, magnetismo. Isso é ótimo. Elas são dotadas de intuição, como eu trouxe antes, capazes de captar sutilezas, prever o futuro, como se fosse um sexto sentido, tá? Então é uma sabedoria intuitiva. Isso eu estou falando para vocês como se fosse no arquétipo, né? Como eu falei, se não for uma falta de respeito utilizar como arquétipo, seria isso que iria trazer, tá? E as ciganas também são símbolos de liberdade e independência. Valorizam sua autonomia e têm ligação profunda com a natureza e com o mundo espiritual. Aqui entra uma parte, que é o que eu falei para vocês, que eu sou muito ignorante e que eu não faço ideia se eu estou certo ou não, de que eu sei que na Umbanda tem o povo cigano, tem cigana na Umbanda. Eu não sei se é uma entidade ou se é ligado a alguma entidade. Aqui tá falando que seria ligada a Oxum, tem outros sites falando que é ligado a Santa Sara Kali, que eu sei que é a santa dos ciganos. Então, eu não sei, né, até que ponto que o que eu estou trazendo para vocês está falando do povo cigano ou está falando de entidade cigana, ou enfim, como eu disse, me perdoem se eu estiver falando errado, tá? Mas então, as ciganas, elas têm essa questão muito forte da liberdade, tá? De ser autêntico, de estar conectado com a sua própria intuição, ter uma sabedoria interior muito boa. Isso tudo é muito lindo, né? É muito bonito isso aqui. E Oxum, então, se fosse como arquétipo, né? Eu consegui pegar um pouquinho aqui como que funcionaria ela se ela fosse um arquétipo, se ela for usada como um arquétipo. Ela traz uma energia de mulher graciosa, elegante e sensual, que usa a sedução como um instrumento. Ela é a orixá da beleza, do amor, da fertilidade e da riqueza, conhecida como Senhora do Ouro e Mãe d'Água. Então, ela é muito importante dentro da Umbanda e do Candomblé, tá? As pessoas regidas por Oxum são consideradas sensatas, dedicadas e amorosas. Também são consideradas vaidosas, honestas, carinhosas e têm muita sorte no amor. Os filhos de Oxum são considerados pensativos, elegantes e carismáticos. Ela está associada a águas doces e preces e oferendas para ela costumam ser feitas em cachoeiras, rios e fontes d'água. Então, pelo que dá para entender de Oxum, ela é para ser uma mulher que vai mexer bastante também com essa questão do feminino. E aí o feminino nessa coisa da sensualidade, da beleza, da fertilidade também. Outra que lembra a Imperatriz, como eu trouxe, da riqueza. Eu achei todos esses que eu conversei com vocês hoje muito interessante. A única coisa que aí entra um ponto aqui para eu finalizar é: uma coisa é tu usar uma imagem como um arquétipo. A outra coisa é tu usar uma imagem como algo que tu cultue. E eu acho muito importante trazer isso, porque são coisas bem diferentes. Eu lembro quando eu fiz o vídeo da Lakshmi e ele viralizou, várias pessoas vieram assim: ai, mas eu sou cristã, será que eu poderia usar? Sim, porque é uma imagem, tu não está cultuando, não é pra tu cultuar aquela deusa, não é pra tu virar uma pessoa hinduísta. Tu está pegando as características daquela deusa, que dentro do inconsciente coletivo tem uma informação, e trazendo aquilo para ti. Ponto, tá? Eu acho muito importante falar sobre isso, porque sempre tem pessoas com preconceitos, com seja lá qual for a entidade ou a deusa, e aí a pessoa: ai, porque eu usei, meu bicho morreu, ai, porque eu usei fulano não sei o quê. Usou como?
Aí às vezes eu vou conversar com essas pessoas, é isso, eu fiz um altar. Tu fez um altar, tu não tava usando arquétipo. Tu tava cultuando uma imagem. Isso não é ativar arquétipo. Isso é outra coisa. Eu tava vindo a bioquinese do sei lá o quê. Tu sabe que canal é esse que tá fazendo bioquinese? Tu sabe o que a pessoa que fez esse áudio colocou ali dentro, já que é um áudio de mensagem subliminar? Então, aí começa a acontecer um monte de coisa, a pessoa não sabe de onde que tá acontecendo. Por isso, vou falar, tem uma playlist aqui que se chama Comece Aqui. E nessa playlist eu explico várias coisas para vocês, inclusive essa questão de que arquétipo é pura e simplesmente ativado por imagem. Ponto. Não precisa cultuar, não precisa falar todo dia, sei lá o que, não precisa dizer eu sou a fulana, detentora do sei lá o que. Não precisa. E isso são coisas que as pessoas já começaram a misturar, daí com as suas crenças, daí com outras partes. Quem gosta, tudo bem, mas não tem necessidade, e é esse tipo de desinformação que faz com que as pessoas cometam erros. Aí comecem a pensar que arquétipo é coisa ruim, que faz maldade, que blá 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 blá, tá? Então gosto de deixar isso bem claro pra vocês. Bom, gente, então foi isso na nossa fofoca dos arquétipos de hoje. Gostaram? Espero que eu tenha conseguido falar dessas deusas, então, que várias pessoas já tinham pedido, ou das entidades. Quem souber mais sobre elas pode pôr aqui pra mim nos comentários. Se tu já ativou, me fala como foi a tua experiência, que eu vou amar. Tá bom, meus queridos? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo. Tchau!